Sejam muito bem-vindos, meus caros. E o chefe da polícia de Berlim fez a correlação que todos os políticos na Europa temem, que é a correlação entre o aumento de alguma criminalidade, seja ela de que tipo for, e a chegada de estrangeiros aos países europeus. Eu venho mostrar-vos esta notícia que eu acho que é importante, eu acho que é uma opinião de ser tida em conta, tendo em conta que estamos a falar do chefe da polícia de Berlim. Não estamos a falar de uma pessoa qualquer e, portanto, é uma pessoa que vivencia diariamente o que se passa no país e o que se passa e sabe o que se vai passando do ponto de vista das detenções e dos pedidos de ajuda que acontecem. Portanto, eu venho mostrar-vos esta notícia do European Conservative e que eu acho que é importante referir, e começa aqui esta notícia mais acima. Chefe da polícia de Berlim afirma que maior violência cometida por jovens migrantes. Há uma diminuição do respeito pela polícia entre partes da população, disse o comissário da polícia. Entretanto, os principais políticos negam a existência de problemas e dá a sensação que isto é uma coisa geral do ponto de vista europeu, porque quanto mais casos nós observamos, mais ridículas se tornam as afirmações de determinados políticos. E muitos agora poderão estar nos comentários a dizer: pô, mas tu defendes que as pessoas sejam deportadas por nacionalidade? Não, eu defendo que as pessoas sejam deportadas, nomeadamente, por cometerem crimes. E, portanto, obviamente que se for, no caso, um português a cometer um crime em Portugal, deve ser preso. Se for um italiano a cometer um crime em Portugal, deve ser deportado, porque os impostos portugueses não têm que andar a financiar a subsistência de um criminoso estrangeiro. Eu acho que isso é demasiado lógico para perceber e é uma forma de manutenção da ordem no país. E, portanto, acho que isso não é uma questão errada de todo, acho que faz todo o sentido. Vamos aqui. A maioria dos perpetradores de violência em Berlim são jovens do sexo masculino e de origem não alemã. Isto também se aplica à violência com facas, diz Barbara Slowik, comissária da polícia de Berlim. Numa entrevista à emissora NTV, ela falou sobre a recente onda de ataques com faca na Alemanha, cometidos principalmente por migrantes, especialmente jovens afegãos. Nos últimos anos assistimos, isto são declarações da própria, nos últimos anos assistimos definitivamente a um aumento dos ataques com faca em Berlim, especialmente entre crianças, jovens e adolescentes. Os perpetradores de facas estão a ficar mais jovens, disse ela, acrescentando que tem havido um aumento geral da criminalidade violenta na capital e que os não alemães, ou seja, estrangeiros, estão sobre-representados. O recente assassinato de um agente da polícia por um requerente de asilo afegão que falhou chegou à Alemanha e alimentou o debate sobre a imigração ilegal, a criminalidade e os migrantes e se os criminosos afegãos deveriam ser deportados. Bom, meus caros, eu acho que criminosos estrangeiros, sejam afegãos, sejam italianos, sejam russos, sejam cabo-verdianos, devem ser expulsos, independentemente de estarem legais ou não. Quer dizer, uma pessoa que está legal, até à data não cometeu nada, mas depois está a trabalhar, tem um visto de residência e comete um crime, tem que ser deportado, seja de que nacionalidade for. Eu aqui não faço, a malta à esquerda às vezes diz: mas faz-se de discriminação pela nacionalidade. Não faço, não senhora, é criminoso, tem que ser deportado, seja francês, seja russo, seja ucraniano, seja cabo-verdiano, seja tailandês, não importa, comete crimes, deportação. É tão simples como isso. Se for nacional, tem que ser preso, tem que ser condenado com penas pesadas, porque isto não são crimes de brincadeira. Aliás, o assassinato mencionado aqui, estamos a falar de uma pessoa que, pelos vistos, estava ilegal no país há 8 ou 9 anos. Acho que eram 8 ou 9 anos, acho que não tinha chegado a uma década, mas acho que estava próximo. E, portanto, estamos a falar de uma pessoa que chegou há 8 ou 9 anos, não tem meios de subsistência, pelo menos conhecidos, tendo em conta que, se está ilegal, não receberá subsídios do Estado, quero eu acreditar, e se está ilegal, também não tem forma de obter um contrato de trabalho. E, portanto, eu pergunto quantos estarão nesta circunstância que estava o senhor que cometeu este crime. Pergunto. E, portanto, se cometeu o crime, tem que ser deportado. Aliás, se não está legal, tem que ser deportado. É tão simples como isso. Pois, em resposta a estas declarações, tivemos o partido da AfD na Alemanha a responder e a dizer: os partidos do establishment, portanto os partidos mainstream, vamos lhe chamar assim, negam a ligação entre imigrantes e os crimes diários com faca, embora os fatos refutem essas alegações, tweetou a AfD no seu Twitter oficial. E, portanto, meus caros, esta é basicamente a notícia. Eu acho que é importante falar desta notícia porque cada vez mais na União Europeia, na Europa, temos países que negam a existência desta correlação. E esta correlação está cada vez mais clara, não só em Portugal, mas em países como a França, a Alemanha, etc. E vemos esta correlação a acontecer diariamente, vemos vídeos de vários casos em que isto acontece diariamente, vemos pessoas inocentes a serem atacadas por expressarem determinadas opiniões, e isso aconteceu a políticos da AfD, e eu acho que é importante falar deste tema porque não pode continuar a ser ignorado, nem pelos políticos, nem pelo povo. Portanto, as pessoas ou vêm para cumprir regras e para se adaptar,
ou então têm que ser deportadas, e não importa a nacionalidade ou a cor. São estrangeiros, cometem um crime, rua. É tão simples como isto. Eu não vejo por que raio é que a esquerda considera que isto é uma forma de discriminação. Bom, é uma forma de discriminação com criminosos. E, portanto, se a esquerda quer optar por estar do lado dos criminosos, eu acho que é a esquerda que tem que rever as suas posições políticas e não a direita. Até porque, na grande maioria destes partidos, desta nova direita e desta nova onda de direita radical na Europa e no mundo, a grande maioria destes partidos não são nem têm líderes extremistas. Podem haver, obviamente, exceções. Eu não recuso que exista a extrema-direita. A extrema-direita existe, sempre existiu e vai continuar a existir. Eu não sou favorável a extremismos. No entanto, considero que estas medidas são puro bom senso e já foram consenso em Portugal e na União Europeia toda. Aparentemente, nos últimos 10 anos, aparvalhámos completamente. Da minha parte é isto, meus caros. Peço-vos só, entretanto, que deixem o gosto neste vídeo se ainda não deixaram. Tem aqui declarações importantes e que descrevem a situação na Europa e na União Europeia sobre a questão da criminalidade e desta correlação que aparentemente já começa a poder ser feita, mas que ainda assim é negada pelos políticos do sistema. Da minha parte é isto. Têm as minhas redes sociais todas na descrição. Obrigado por terem estado desse lado. Partilhem o canal com quem possa estar interessado nestes temas. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.